Você. Já acordou no meio da noite com aquela sensação de aperto no peito e a impressão de que tudo está desmoronando ao mesmo tempo? Pode ser o trabalho que não está indo bem, relacionamentos que estão se desfazendo, contas que não fecham, más notícias sobre sua saúde ou aquele grito silencioso de que você está perdendo o controle de tudo, porque todas essas coisas podem causar uma sensação de sobrecarga. Às vezes, você se sente como um marinheiro em um pequeno barco, sozinho no meio do oceano, olhando para o horizonte e vendo uma tempestade se formando. E você sabe que algo enorme está por vir, algo que você não pode impedir. Então tudo o que você pode fazer é se agarrar com todas as suas forças enquanto as ondas quebram sobre você. Se você está aqui agora, assistindo a este vídeo, talvez seja porque, lá no fundo, você sente que seu barco está afundando e talvez esteja cansado de lutar sozinho. Por isso, quero compartilhar com você uma história que mudou a vida de pessoas há mais de 2000 anos e tem o poder de mudar a sua hoje. Mas antes de entrarmos na tempestade, você precisa entender quem eram esses homens no barco com Jesus. Porque eles não eram homens fracos e inexperientes, mas alguns deles eram pescadores profissionais, homens que cresceram no mar e conheciam as correntes, os ventos e as ondas. Eles eram experientes, fortes e tecnicamente competentes. Mas aqui está o que eu quero que você perceba. Mesmo sendo experientes, fortes e tecnicamente competentes, eles ainda estavam com medo. E isso revela algo profundo sobre o que estamos enfrentando, porque a experiência nem sempre é suficiente. A força nem sempre é tudo, e toda a informação que acumulamos nem sempre é o bastante. Naquela noite, outro tipo de tempestade se abateu sobre eles. Não era apenas vento, nem apenas chuva, mas o tipo de tempestade que nos faz questionar se veremos o sol da manhã seguinte, porque o vento uivava como uma fera enfurecida, e as ondas não eram apenas grandes, eram paredes de água que se erguiam e se chocavam contra o barco, e a água jorrava pelo convés, e o barco balançava para lá e para cá, e cada solavanco parecia que ia despedaçar tudo. O medo não era apenas uma emoção, era uma força física, sufocante, consumindo cada um deles. Eis o que ninguém quer admitir. Algumas tempestades não podem ser resolvidas com experiência, força ou estratégia, porque alguns problemas estão completamente fora do nosso controle. E surgem situações em que tudo o que sabemos simplesmente não é suficiente. Talvez você se encontre em uma tempestade dessas agora, porque talvez já tenha tentado de tudo, do seu jeito, e nada funcionou, e talvez tenha lutado com todas as suas forças e ainda esteja afundando. Se esse for o caso, você está em boa companhia, porque o mesmo aconteceu com os discípulos. E aqui está o detalhe mais fascinante da narrativa. Enquanto o pânico invadia o barco, enquanto a água o enchia, enquanto o medo tomava conta de todos, Jesus dormia, e ele dormia calmamente, e dormia na popa do barco, sobre uma almofada, enquanto tudo ao seu redor parecia estar dando errado. E isso não era apenas estranho, era quase um insulto, porque como ele poderia dormir em tal momento? E como ele poderia estar dormindo enquanto eles pensavam que iam morrer? E quantas vezes você já esteve lá? E quantas vezes você clamou a Deus, ou pelo menos pensou: Deus, o Senhor não vê o que estou passando? E por que o Senhor não está fazendo nada? E por que o Senhor está tão quieto enquanto o meu mundo está desmoronando? Mas este é o segredo que Jesus conhecia. Ele dormia porque sabia a quem pertencia o vento, e dormia porque sabia que a tempestade não teria a última palavra, e dormia porque confiava plenamente em seu Pai, porque o silêncio de Jesus não era apatia, era confiança total. E quando você realmente confia em alguém, você pode descansar mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. E você pode dormir profundamente,
porque sabe que há alguém maior cuidando de você. Desesperados, os discípulos correram até Jesus e o acordaram. E a pergunta que fizeram revela muito sobre o coração humano em crise. Mestre, não te importas que pereçamos e que morramos? Porque essa é uma pergunta tão humana, tão honesta, tão real. Porque a dor tem o poder de minar a fé, e o medo tem o poder de testar a confiança. E eles haviam testemunhado os milagres de Jesus, mas naquele momento, tudo o que conseguiam sentir era abandono. Mas há algo significativo aqui, porque mesmo com medo, cheios de dúvidas e questionando se Deus se importava, eles correram para Jesus, não fugiram dele, não lhe deram as costas, porque isso é fé. Mesmo que pareça pequena, mesmo que vacilante, porque fé não é viver sem medo, fé é correr para Jesus apesar do medo. Fé é clamar a Deus mesmo em desespero. Ao correr para Jesus, sua fé está viva. E então, Jesus se levantou, não apressadamente, não freneticamente, não desesperadamente, mas ele se levantou como alguém que tem pleno domínio de suas faculdades. E ele se dirigiu ao lago. E não foi um grito de terror, e não foi um pedido de socorro, porque ele simplesmente proferiu uma palavra de autoridade. Acalmem-se e fechem-se. E tudo mudou instantaneamente, porque o vento cessou, as ondas diminuíram e a água parou de entrar no barco. E imediatamente, o que era caos se tornou grande paz, e a mesma tempestade que os assustava obedeceu. E as mesmas ondas que ameaçavam afundar o barco se acalmaram. Porque a criação reconhece a voz do Criador. O vento obedece a quem o criou, e as ondas se calam diante daquele que tem autoridade sobre elas. E aqui está uma verdade que você precisa guardar no seu coração. O que te assusta hoje não assusta a Deus. Porque o que saiu do seu controle nunca saiu do controle dele. E ele não perdeu o controle da situação. E não foi uma surpresa para ele, porque ele é soberano. E ele ainda é soberano. E ele é maior do que qualquer tempestade que você esteja atravessando. Talvez sua tempestade seja financeira, ou talvez emocional, ou talvez física, ou talvez em seu casamento, sua família, sua mente, mas o mesmo poder que Jesus exerceu sobre o mar, ele exerce sobre sua vida, sobre sua dor, sobre sua história. E depois que a tempestade passou, Jesus se voltou para os discípulos e lhes fez uma pergunta. Por que vocês estão com tanto medo e ainda não têm confiança? Porque isso não é uma crítica, é um convite. E é Jesus dizendo: vocês ainda não perceberam quem está no barco com vocês e ainda não sabem que podem confiar em mim? Ter Jesus no barco não significa que você nunca mais enfrentará tempestades, porque não significa uma vida sem problemas, sem lágrimas, sem noites difíceis. Mas significa que, quando a tempestade chegar, você não estará sozinho. Significa que a tempestade tem prazo de validade e que sua história não termina em naufrágio. Porque quando Jesus está no barco, você pode descansar. Quando Jesus está a bordo, você tem calma mesmo quando tudo parece absurdo. E quando Jesus está a bordo, você tem esperança mesmo quando tudo está escuro. Talvez hoje seu mar esteja agitado. Talvez você esteja cansado de remar. Talvez esteja com medo, sem saída, sem soluções. Talvez já tenha tentado de tudo e nada tenha se resolvido. E talvez por dentro você sinta vontade de desistir. Mas quero lhe dizer algo. O mesmo Jesus que parou aquela tempestade há mais de 2000 anos continua o mesmo. Porque ele não mudou, sua força não enfraqueceu e seu poder não diminuiu. Se ele estiver no seu barco, você não afundará. Não porque você seja poderoso, mas porque ele é. Não porque você seja capaz, mas porque ele é capaz. Porque ele se importa com você. E ele é soberano sobre as suas circunstâncias. E ele é maior que os seus problemas. Portanto, a questão não é simplesmente: Deus resolverá o meu problema? Porque a questão mais profunda é:
permitirei que Jesus entre no meu barco e entregarei o leme a ele? Porque quando Jesus entra no barco, as coisas mudam, e às vezes ele acalma a tempestade, e às vezes ele te transforma em meio à tempestade, porque sua perspectiva muda, sua calma muda e seu destino muda. E se este sermão te impactou, e se de alguma forma você ouviu Jesus sussurrando seu nome enquanto o ouvia, eu gostaria de te encorajar a tomar 3 atitudes. Primeiro, poste um comentário abaixo dizendo: Jesus está no meu barco. Porque quando você faz essa declaração, você não está apenas digitando uma frase, você está fazendo uma afirmação, declarando para si mesmo, para Deus e até mesmo para a sua situação: eu escolho confiar, eu escolho ter fé e vou deixar Jesus guiar a minha vida. Em segundo lugar, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que esteja passando por uma tempestade agora, porque pode ser um amigo, um membro da família, um colega de trabalho, alguém de quem você gosta, e essa pessoa precisa saber que não está sozinha, que há esperança e que Jesus também quer estar no barco dela. E em terceiro lugar, se você nunca entregou sua vida a Jesus e nunca abriu seu coração para Ele, quero convidá-lo a fazer isso hoje. Não porque você seja perfeito, mas porque não é. E não porque sua vida esteja perfeita, mas porque você precisa de ajuda. Porque a vida é curta, as tempestades são grandes demais e você não foi feito para navegar sozinho. Lembre-se disto: não olhe apenas para o tamanho das ondas, mas sim para aquele que tem autoridade sobre elas, pois ele é quem pode acalmar a tempestade e trazer paz em meio à tempestade. Ele é Jesus e ele está batendo a porta, querendo entrar no seu barco. Se este vídeo tocou você e se foi relevante para a sua situação, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e clique em Gostei, para não perder os próximos vídeos e contribuir para que esta mensagem alcance mais vidas. Obrigado por assistir até o final. E que Jesus esteja no seu barco, que a sua paz invada o seu coração e que Deus abençoe você e sua família ricamente.